Pois é, meus amigos, 17 de julho de 2026. Não estou fazendo vídeo com muita frequência, até porque não está valendo a pena. Mas vou deixar esse registro, né? Espero que não seja apagado. Vamos hoje ao terminar o dia, percurso muito comum, para falar de algumas amenidades da minha vida. E aqui estamos, dentro do nosso veículo, aproximadamente 5 horas e 39 minutos da tarde. Vamos colocar o nosso aparelho no suporte e vamos lá. Eu tenho gravado pouco, né? Eu tenho material dos vídeos da série principal, materiais salvos, que algum dia eu vou editar. Porém, não ando com muita empolgação no canal. Já vi tantos vídeos, os shorts já não tem visualizações e os vídeos principais também andam tendo pouquíssimas visualizações. Agora estão quase chegando ao nível dos shorts, né? Curiosamente, os vídeos antigos eles estão tendo um boom de visualizações, não como eu gostaria, mas estão tendo muitas visualizações. Alguns vídeos estão saltando de 500 visualizações para 800, 900, outros, enfim, estão tendo saltos colossais assim, de visualizações, né? Enquanto os mais recentes continuam no limbo. Mas é como eu disse, esses vídeos eles são meio que um relato da minha vida. E eu acho interessante, né? Eu já estou acostumado com a ideia de ser pai, e para mim é uma coisa realmente inédita. Muitas vezes eu esqueço, né? Não esqueço, mas não tenho essa noção da grandeza que é ser pai, né? Até porque meu filho ainda é um bebê, então eu não tenho muita noção, né, da personalidade dele, de vários aspectos que vão moldar ainda essa relação que a gente vai estabelecer ao longo das próximas décadas, se eu continuar vivo. Não imagino que meu filho vai embora primeiro do que eu. Eu acho que não existe dor maior para ninguém. E eu digo que eu sempre, para mim, perda da minha mãe vai ser algo que eu acredito que eu dificilmente vou superar. Mas com certeza a morte de um filho é algo que não tem comparação, não tem dor que se compare, sabe? Eu não consigo imaginar o meu filho sofrendo. Imagine lidar com isso. Eu não sei como seria. Uma dor que eu não consigo nem aferir quão horrível é esse pesadelo de perder um filho. Mas eu, embora já lide com esses aspectos da paternidade, eu já fiz um vídeo que eu falava sobre essas questões, né, sobre a minha vida, né? Como eu lidei com a paternidade como filho que foi abandonado pelo meu pai, né? Infelizmente, meu pai, ele enfim, teve vários motivos e não criou um vínculo de paternidade comigo, né? Então, infelizmente, por um lado, né, que ele não criou esse vínculo, também para ele é menos um sofrimento, né? Quando ele foi embora, o caso vá embora antes dele, desse mundo. E para mim também, que eu não vou ser hipócrita. É óbvio que eu não desejo nada de ruim para ele, mas o vínculo não foi criado, né? Então eu não sou uma pessoa que posso dizer que tenho consideração por ele. Eu acho que o modelo que eu tenho de paternidade e maternidade sempre tem que ser o que eu vejo com a minha mãe, por exemplo. O quanto ela se dedica, né? A mim, a minha irmã. Então, eu acho que esse é o modelo que eu vejo ser seguido. Mas, né, eu já me aproximando dos 40 anos de idade, ainda falta algum tempo, né? Mas vai chegar. Tô naquele pôr do sol da vida adulta
Então, ainda tenho reflexos de juventude, de sexualidade, enfim, né? Tenho ainda algumas incongruências, algumas falhas, né? Manifestações de sexualidade, obviamente todas elas dentro do espectro cisgênero, heterossexual. Não que caso eu fosse bissexual ou homossexual, isso não seria nenhum problema, nenhuma anormalidade, né? Apenas digo que minha experiência é no âmbito cisgênero heterossexual. E gosto muito de sexo, sabe? Às vezes sinto saudade de outros tempos, principalmente na juventude e no início da vida adulta, né? Anos pós 30 anos, em que eu fazia muito sexo, tinha, né? Enfim, fazia sexo com várias, não várias, né? Mas algumas mulheres variadas, né? E, enfim, tinha uma vida sexual bastante agitada, bastante animada, né? Digamos assim. E sinto saudade muitas vezes disso, sabe? Daquela empolgação de sair fazendo sexo com aquela pessoa, aquelas coisas, sabe? Boas, né? Um bom sexo oral, né? Bem demorado, né? Às vezes eu tinha mais vigor sexual. Também eu não estou cuidando da minha saúde, né? Então estou menos disposto do que deveria estar para a minha idade. Não estou caminhando regularmente, não estou cuidando da minha diabetes, não cometo tantos excessos, mas não cuido adequadamente e estou sofrendo as consequências agora. Muita indisposição, ainda tenho, obviamente, indisposição sexual, mas sinto outros problemas de saúde, né? Decorrentes de uma diabetes que não está sendo tratada adequadamente, embora eu tome alguns remédios regularmente, enfim. Mas o que eu posso dizer é que eu sinto muita falta naquele período, sabe? Enfim. Mas tudo passa, né? A gente entra, né, em algum determinado momento da vida, isso no pós 40 anos, já se aproximando dos 50, em que a gente entra na andropausa, né? Assim como a mulher entra na menopausa, o homem também entra na andropausa. E a libido, essas manifestações, elas não são mais tão intensas como no início da vida adulta, como no auge da juventude, né? Ali dos 25 anos, quando a gente está no máximo da nossa sexualidade. Eu nunca esqueço de quando eu fazia no final de semana 10 vezes, né, sexo, ou numa noite mesmo que eu cheguei a fazer, eu acho que eu cheguei a fazer numa noite, 8 vezes mais ou menos, não sei. Enfim, as coisas acabam, né, como o pôr do sol, mas é isso, um reflexo apenas de amenidades. Hoje foi um dia que eu fiquei no meu apartamento, fiz faxina, trabalhei, um dia comum, né? E é isso, a vida é isso. Estamos encerrando aqui mais um registro de hoje e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Até a próxima carona.